Galera, o que é o VPD, né? Que é uma métrica muito importante no nosso cultivo indoor, porque ela é o que vai dizer a relação entre temperatura e umidade do ar. Afeta a planta diretamente na transpiração e na absorção de nutrientes. E ele é medido em kPa, quilos pascais. Se a planta está num nível muito baixo, por exemplo 0,4 kPa, a transpiração para e ela não consegue evaporar água. Isso também pode causar um bloqueio de nutrientes e vai fazer com que as pontas das folhas garrem e cause possivelmente uma deficiência. E quando o kPa está muito alto, por exemplo 1,6, então a planta vai transpirar muito rápido. Isso vai fazer com que a planta feche os estômatos e pare de absorver CO2. Quais são as faixas ideais de VPD? Na fase de germinação ou de plântula, quando ainda é uma muda nos primeiros dias de vida, é ideal um kPa menor, ou seja, entre 0,4 e 0,8, porque a planta ainda não desenvolveu direito as raízes. Então é ideal que ela não perca água para ela conseguir desenvolver as raízes e ter saúde, com uma temperatura entre 22 a 24 graus até 26 e uma umidade entre 70 e 80%. Para o estágio vegetativo, um kPa entre 0,8 a 1,2 é interessante, porque a planta já está estruturada, já está grande, então é ideal que ela tenha uma transpiração mais rápida para ter um crescimento mais acelerado. Então uma temperatura de até 28 graus é aceitável, né, na média entre 22 a 28 graus, e uma umidade entre 60 e 70%. Para floração, nas semanas iniciais, a planta ainda aguenta uma umidade alta, né, ali entre 1,2 e 1,4 kPa, e uma temperatura de até 26 graus, mas sempre tentando manter na faixa, né, galera, entre 20, 22, 24, 26 no máximo, e uma umidade entre 50 e 60%. Na fase inicial, os buds já estão começando a engordar, então é necessário, galera, proteger a planta contra fungos, pragas e mofo, porque eles se proliferam muito fácil na umidade alta. E nas últimas semanas de flora, então a gente vai querer ali um kPa entre 1,2 a 1,6, que seria ali também uma temperatura de uma média entre 22 e 24 graus, a umidade entre 40 e 50%. O ar um pouco mais seco nessa fase é um estímulo para a planta transpirar mais, absorver os nutrientes corretamente, evitar ao máximo o mofo, os fungos. E como ajustar o VPD na prática, galera? Se o seu ambiente estiver muito úmido, você vai precisar melhorar a ventilação dentro do grow, colocar mais ventilador, mais exaustor, desumidificador também é muito importante, né, no final da flora. E se a sua umidade estiver muito baixa, você vai precisar de um desumidificador, de pano encharcado, colocar um balde de água dentro do grow ajuda também. Mas então, galera, principalmente na floração, o VPD é muito importante. Eu vou mostrar na prática aqui, hein? Isso é VPD na prática, galera. Atualmente 19 graus e 74% de umidade. O desumidificador tá ligado aqui, tentando dar conta dessa umidade muito alta, mas isso se traduz na genética, né, galera? Como a 24K é uma genética predominância sativa, ela consegue aguentar melhor, ela vai aguentar uma umidade mais alta, vai aguentar um calor, ela já é preparada para isso. Agora, quando a gente está falando de uma predominância índica, a diferença é muito clara aqui, né? Aqui eu tive algumas semanas de umidade muito alta e as plantas de predominância índica apareceu a deficiência e elas não estão conseguindo absorver direito o nutriente, galera. É assim que você vê na prática, galera, como cuidar da umidade e temperatura faz toda a diferença. Essa aqui é a LA Chocolate, essa aqui é a Sweet Pure CBD. Essa LA Chocolate no meu ciclo anterior foi muito boa porque estava mais seco, mas agora com esse clima úmido ela tá sofrendo, galera.